E conforme nós anunciamos, nós vamos iniciar uma série de mensagens, e essa série tem como temática viver sem se perder. Como a gente viver a nossa vida neste mundo sem se perder. Essa é a nossa temática. Nós vamos ter uma série de estudos baseado no livro de Eclesiastes, baseado no livro de Eclesiastes. Nós vamos ter essa série. E o nosso, eu não vou ler um texto bíblico, eu já vou começar expondo, porque nós vamos trabalhar todo o livro de Eclesiastes. Então eu já vou citando os textos e nós vamos conversando sobre viver a vida sem perdê-la. O autor de Eclesiastes, ele olha para a vida e diz que no fundo, tudo é absolutamente uma grande vaidade. E é interessante, não sei se você já observou isso, que à medida em que nós vamos nos envelhecendo, nós olhamos para trás e nós percebemos que nós brigamos por coisas que não deveríamos ter brigado, fizemos coisas que não deveríamos ter feito, que abandonamos coisas que não deveríamos ter abandonado, que não tomamos decisões acertadas que nós deveríamos ter tomado. E com o tempo nós ganhamos a consciência da brevidade da vida, porque essa é uma coisa absolutamente que todos nós crescemos ouvindo dos nossos avós, dos nossos pais, falando para nós: meu filho, a vida é breve, a vida passa muito rápido. E sabe qual é o problema, meus queridos? O problema é que nós não acreditamos nisso, especialmente quando se está jovem. Nós não acreditamos, e daí de repente, no momento, a gente olha e fala: meu Deus, de fato, passou muito rápido. Passou muito rápido. E é por isso que hoje nós vamos conversar um pouco sobre o sentido da vida. Nós vamos gastar um pouco de tempo olhando para o livro de Eclesiastes, para considerarmos um pouco sobre a vida. E eu creio que não existe coisa pior do que quando você chega no final da vida e você conclui que você não aproveitou as oportunidades que você deveria ter aproveitado, e que você gastou a sua vida de maneira errada. E então, antes que você comece a viver uma vida dessa forma, eu quero que você atente para Deus, para o mover de Deus, que é o melhor. Então, nesta série de estudos que nós vamos ter, nessa série de mensagens, nós vamos buscar o verdadeiro sentido da vida, o propósito da vida. Algo que está presente em quase todos os filósofos, os grandes filósofos da história da humanidade, da era grega, passando pela Idade Média, até chegar ao existencialismo. A grande maioria dos filósofos levantam esta pergunta: afinal de contas, o que é a vida? Essa é a grande pergunta filosófica. Em toda a história da filosofia, eles procuram responder essa pergunta: afinal de contas, o que é a vida? Eu queria trazer algo interessante para a gente introduzir essa série e esse assunto de nosso hoje à noite. Eu gostaria de trazer algo interessante, que algo interessante que esse homem chamado Ross Dalton, ele é um articulista do New York Times, um jornal dos Estados Unidos, e ele é o autor do livro Decadente Sociedade. Esse livro aqui, olha a capa aqui do livro. Ele é autor desse livro, Decadente Sociedade. Ele é um especialista
na sociedade, em tratar da sociedade. Ele é um sociólogo também nessa área, formado nessa área, e também de religiosidade, da religiosidade americana. No final do século, no final do ano 2023, né, ele publicou um artigo no New York Times, que foi republicado também pelo Estadão, pela Folha de São Paulo, e no qual, dentre algumas coisas que ele falava, ele declarou o seguinte: que o cristianismo se tornará minoria nos Estados Unidos até 2040. Isso ele, baseado nos estudos dele, ele disse que até 2040 o cristianismo será minoria nos Estados Unidos. Para muitos de nós, isso pode não fazer sentido, significado algum. Mas se nós pararmos para pensar que há 50 anos atrás, os Estados Unidos tinha aproximadamente 90% da população da sociedade americana como cristã. Os Estados Unidos nunca viveram essa realidade que possivelmente eles viverão em 2040, de ter o cristianismo como uma religiosidade minoritária. Os Estados Unidos foi fundado num berço protestante, num berço cristão, e esse estudioso, ele disse que em 2040 vai ser minoria. E o interessante, queridos, que ele afirma que a razão deste declínio, né, a razão desse declínio não se encontra na força da secularização, como a maioria pensam ou previam há anos atrás, mas ele disse que isto é fruto da obsessão dos próprios cristãos pelas heresias. Pelas heresias. Você já tinha observado, e você já observou, como nós cristãos somos obcecados por heresias? Heresias são coisas contrárias à palavra de Deus, coisas que não são verdadeiras, mas que nós abraçamos. Nós somos tendentes a nos agarrar em heresias. Parece que nunca nos sentimos mais confortáveis com a ortodoxia, com a verdade bíblica, com as doutrinas bíblicas. E aí nós vivemos, os cristãos vivem correndo atrás de modismo, de heresias, de ideias que são contrárias à palavra do Senhor. Rothschild, esse estudioso, dentre as heresias que ele fala, que tem inundado na América, nos Estados Unidos, eu gostaria de destacar 3, que ele apresenta que essas heresias estão levando o cristianismo a desaparecer nos Estados Unidos, a ponto de 2040 o cristianismo lá vai ser minoria nos Estados Unidos, porque os crentes, os membros das igrejas, estão abandonando a ortodoxia, estão abandonando a Bíblia para abraçar heresias. E aí eles citam várias heresias, mas eu queria destacar 3 daqueles citam. A primeira é a teologia da prosperidade, que se trata de um pensamento supostamente cristão, moldado pela obsessão capitalista, na busca por dinheiro, por bens materiais, por sucesso profissional. Para a teologia, para quem crê, para os pastores que pregam isto, na vida de um cristão não existe espaço para o fracasso, para a falência, para a perda de dinheiro, para o desemprego, para o câncer, para a falta de sucesso profissional. Quando essas coisas estão acontecendo, isso é sinal de falta de fé. Para essa teologia, você tem que estar sempre bem, e você nunca pode passar por momentos de dificuldade. É assim que os pregadores da teologia da prosperidade
né? Eles vivem nos seus jatinhos, vivem, entre aspas, pastoreando e tosqueando as ovelhas em enormes igrejas, ganhando milhões e milhões de dólares. Isso lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil não tem isso não, lá nos Estados Unidos estou falando. E ele disse que as igrejas estão infestadas nisso, e as pessoas estão se distanciando do Evangelho, estão distanciando de Deus em busca dessas heresias. A segunda heresia que ele apresenta é a teologia da autoajuda. Essa é mais sutil, mas gradativamente a exposição da palavra, da Bíblia, os princípios e os valores da palavra de Deus estão desaparecendo nas nossas igrejas e estão sendo substituídos por um discurso que nós chamamos muitas vezes de gospel coaching. Então hoje os pastores são mais coaching, animadores que procuram levantar sua moral, dizer: oh, você pode, você vai, você consegue, é isso, vamos lá, e vamos, e nada é apresentar o Evangelho. Os pastores são coach, tudo depende de você. Você precisa reformular a sua cabeça, você precisa reprogramar os seus pensamentos, você precisa criar, e aí precisa-se criar um mantra para ser repetido todas as manhãs. Então você cria esse mantra, você entra lá no espelho e diz: você pode, meu filho, você consegue, você tem a força, você vai. Existe um Deus interior dentro de você, existe uma força interior dentro de você, e você pode todas as coisas, vai em frente. E essa teologia está sendo pregada. Essa é uma teologia centrada no homem, que sutilmente tira a obra redentora que precisa ser feita em nossas vidas por Jesus Cristo, e nos coloca no centro a responsabilidade de redimirmos a nossa vida na história, no nosso casamento. Então é nossa, você que pode, você que vai, você não precisa de Jesus. A terceira heresia que ele disse que está dominando nos Estados Unidos, a terceira heresia é a heresia do nacionalismo cristão. É representado por aqueles líderes, por aqueles pastores que confundiram o Evangelho com uma ideologia política, misturaram política com religião. E esse pensamento criou nos últimos anos, por favor, eu estou falando aqui de um pensador americano lá dos Estados Unidos, não estou falando do Brasil, estou falando dos Estados Unidos. No Brasil isso não acontece. Esse nacionalismo cristão criou um cenário apocalíptico nos últimos anos na sociedade, onde está presente a luta final, um Armagedon entre o bem e o mal, onde uma ideologia é o mal e a outra é o bem, e nós confundimos ideologia com a Bíblia, confundimos ideologia com as Escrituras, confundimos ideologia com a palavra de Deus, e nós abraçamos essas ideologias e achamos que essas ideologias é que vão resolver o problema do mundo, que vão resolver o nosso problema. É isso que ele chama de uma teologia nacionalista, porque acha que as ideologias é que vão resolver o problema do mundo. E então a igreja abraça a ideologia política e acha que é por meio dessa ideologia que nós vamos resolver o problema nosso, do nosso país e do mundo. Eu acho importante salientar isso, meu irmão, porque não poucos cristãos estão sendo engolidos por essa ideologia, estão mudando de igreja por causa dessas ideologias. E o grande problema é quando você para pensar que esta realidade é uma realidade norte-americana. Ainda bem que está acontecendo lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil não acontece, né? Segundo, essa é uma disfunção. Pode passar aí, meu irmão. Quando eu colocar aqui, você presta atenção, você passa lá, tá? Quando eu apertar aqui. Então, é uma disfunção teológica. Todas essas três heresias que eu citei e outras que ele vai citar, elas emergem de um princípio bíblico verdadeiro. Por exemplo, Deus abençoa o justo. Evidente, Deus abençoa o justo.
aqueles que são fiéis, aqueles que amam a Deus, Deus abençoa. Tem o princípio bíblico disso. O problema é que desloca esse princípio bíblico para o centro de todas as coisas, substituindo o Evangelho de Cristo, que é o centro, pelas bênçãos de Deus. Então, o problema da teologia da prosperidade é que tira Jesus do centro e coloca as bênçãos como mais importante. E as pessoas vão buscar as bênçãos e não Jesus. As pessoas querem riqueza, querem carro, querem prosperidade, querem um bom casamento, querem isso, querem aquilo, mas Jesus não. Jesus nós não precisamos dele. Então, organiza todo o pensamento e o estilo de vida a partir de um princípio bíblico correto, mas deslocado do seu centro. Isso é heresia, gerando uma completa disfunção. Então, por isso é uma disfunção teológica. Também é uma visão antropocêntrica. Uma visão antropocêntrica. Todas essas três teologia aqui, essas heresias, elas são uma visão antropocêntrica. A teologia da prosperidade: se você contribuir com a sua igreja, Deus vai te abençoar e tudo depende de você. Você é o centro. Na teologia da autoajuda: se você tiver determinação, você vai conseguir, você vai vencer, depende de você, você vai conseguir. No nacionalismo cristão: se nós nos unirmos em torno e brigarmos e formos lá, nós vamos mudar. A coisa vai acontecer se nós fizermos. São ideias, são heresias, são pensamentos onde o homem é o centro, onde quem resolve tudo é o homem. Deus está fora do negócio. Essas três teologias ou ideologias ou filosofias não precisam da obra redentora de Cristo. Todas elas, e aqui está o ponto de contato do livro de Eclesiastes que nós estamos trabalhando, são teologias, ideologias e filosofias que contemplam o aqui e agora. O aqui e agora. E é exatamente sobre isso que o escritor de Eclesiastes vai falar para nós. Essas três teologias, heresias, melhor dizendo, né? Vamos assim, passa aí, meu irmão, né? Reduz o cristianismo a uma religião, a uma ideologia, reduz o cristianismo a uma religião ou uma ideologia para se viver bem debaixo do sol. Bom, é viver bem. A vida se resume aqui e agora. Então isso é o mais importante. E daí nós olhamos então a importância de Eclesiastes, né? A importância de Eclesiastes. E essa é uma expressão do livro de Eclesiastes que é repetida várias vezes: debaixo do sol. Né? Se você observar, pode voltar lá, meu irmão, volta lá. Se você observar ali, nós temos a eternidade acima do sol, né? A história da humanidade abaixo do sol. Toda a reflexão do autor de Eclesiastes é feita olhando para o mundo, né? Sem uma perspectiva da eternidade. A história dele é olhando para debaixo do sol. Ele esquece a eternidade e ele olha para debaixo do sol. E o grande problema nosso hoje na vida é que nós, na história da nossa história, nós estamos mais olhando para debaixo do sol do que olhando para cima do sol. Essa expressão que ele vai usar para descrever para nós. Então imagine, né? Imagine a linha do tempo. Quando ele olha para a história debaixo do sol, qual é a conclusão que ele vai chegar? Que grande inutilidade, diz o mestre, que grande inutilidade, não faz sentido. Debaixo do sol não faz sentido. Por mais que você prospere, por mais que aconteça, não faz sentido. Você vai embora, fica tudo aí. É o que o escritor de Hebreus diz: debaixo do sol é uma grande inutilidade. Se você olhar para a sua vida só para debaixo do sol, se você construir sua história só debaixo do sol, é uma grande inutilidade, diz o mestre. Que grande inutilidade, nada faz sentido. O grande problema é que quando o autor de Eclesiastes ele se desconecta da eternidade,
ele se desconecta da vida, ele percebe que a vida é breve, que a história é breve, que a história não tem a palavra final na nossa vida. E aí nós podemos olhar que, quando nós olhamos para a eternidade, na eternidade nós temos esperança. Quando o autor de Eclesiastes ele vai dizer para nós, que é uma grande inutilidade, que nada faz sentido, a palavra que ele utiliza, ela aparece 5 vezes na versão revista atualizada. Ele vai usar uma outra tradução, que é vaidade de vaidade, mas a palavra inutilidade, ela aparece 5 vezes, e essa palavra vem do verbo rabel, o verbo rabel, e que é inútil. E essa palavra ela tem o significado, e ela aparece 75 vezes, 75 vezes no Antigo Testamento. Dessas 75 vezes que ela aparece no Antigo Testamento, 38 vezes é no livro de Eclesiastes, a palavra rabel. E como nós vimos, esse termo significa vento, brisa, neblina, Ravel, que é inutilidade. A palavra lá no original, Ravel, quer dizer a vida é uma neblina, é uma brisa, é um vento. No entanto, quando nós aplicamos isso para a realidade da nossa vida, esse termo em Eclesiastes às vezes é traduzido por brevidade, por fragilidade, por vaidade, como Almeida traduz, porque a neblina se dissipa, e assim que o sol começa a se esquentar, ela é frágil, ela é passageira, a neblina é breve. É assim como a vida. Eu tenho memórias da minha infância, mas eu já estou mais para lá do que para cá. Eu já estou mais para lá do que para cá. E quando eu olho para a minha foto, eu estou mais para... a minha infância está mais para os meus netos hoje. E quando eu olho para a minha foto da infância, eu vejo como o tempo passou. Eu já tenho netos. A vida é breve, a vida passa rápido. O reverendo Messias Anacleto, Messias, me ajuda agora. Reverendo Messias, nós estivemos com ele no sábado pela manhã. Messias, passou o sobrenome agora dele. Ele foi presidente da Igreja Presbiteriana Independente por muitos anos, um homem de Deus, um servo de Deus. Ele falou uma coisa que me chamou muita atenção. Ele está com 87 anos. Ele pregou uma mensagem no sábado para nós, lá para pastores, para a liderança, uma palavra abençoadíssima. E ele falou lá para nós assim: eu não posso mais fazer projeto para 40 anos. Meus projetos agora é para 4 anos no máximo. Ele tem 87 e ele ainda está sendo generoso. 4 anos para fazer projetos. E aí ele falou: quem quiser me abraçar, que me abrace agora. Quem quiser me beijar, que me beije agora. Ele estava falando justamente dessa questão da brevidade da vida. Passa muito rápido. Quantas vezes eu já me achei importante por coisas que eu fiz que ninguém lembra mais. Nesses meus 34 anos de ministério, quantas coisas que eu achei importante, eu fiz isso, que pessoas nem lembram mais. Quantas vezes eu me senti valorizado por momentos que eu tive que ninguém lembra mais do que eu fiz. A maioria dos estudiosos, pode passar aí, meu irmão, a maioria dos estudiosos, eles acham que o livro de Eclesiastes, e nem todos concordam com isso, mas a maioria deles dizem que ele foi escrito por Salomão, já no final da sua vida. Talvez um momento de reflexão, quando Salomão chega no final e ele faz uma reflexão, ele olha para a vida dele. E o importante é perceber que Salomão, ele começa bem a vida dele. A maioria das pessoas que se diz temente a Deus, começam bem.
Salomão começou bem, perceba que quando Deus falou para ele: Salomão, o que você quer? O que você pode me pedir? Sabe o que Salomão pediu para Deus? Ele não pediu riqueza, ele não pediu isso, uma coisas materiais. Ele falou assim: Deus, eu preciso de sabedoria, me dê sabedoria. Olha que coisa fantástica, ele pediu sabedoria. O problema é que ao longo da jornada da vida, Salomão fez opções erradas, e essas opções foram lhe levando para caminhos equivocados, e ele passou a valorizar coisas que não pertencem à escala de valores de Deus, e sofreu por isso. E no final da vida ele olha e ele chega à seguinte conclusão: tudo é vaidade, tudo é vaidade. E o interessante é que na tradição posterior, o exílio babilônico lá de Israel, havia 5 festividades, e a maioria do povo hebreu, eles tinham o hábito de fazer a leitura de um livro do Antigo Testamento em uma dessas festividades. E uma dessas festividades era a festa das tendas, ou Sucote. Era uma festa, e quando eles faziam esta festa, eles liam esse livro de Eclesiastes. E é interessante que nesta festa das tendas, era uma ocasião em que o povo deixava as suas casas, vou aqui fazer uma figura de linguagem aqui, deixavam as suas TV a cabo, deixavam o seu Netflix, deixavam o seu Wi-Fi, deixavam os seus ar-condicionados, deixavam o conforto da sua cama king, e eles iam passar 7 dias morando em tendas. Para quê? Para que eles faziam isso nessa festa? Para que eles relembrassem um dia em que o povo de Israel viveu durante 40 anos no deserto em tendas. Durante 40 anos, literalmente, eles viveram a partir do pão nosso de cada dia, do maná. E eles dependiam totalmente de Deus. Então esta festa era celebrada para mostrar: olha, não é isso que vocês têm, suas camas aqui, seus ar-condicionados, seu Wi-Fi, seu iPhone, seu iPod, sei lá o que você tem, não é isso, você depende de Deus. Eles iam para a tenda e ficavam lá durante 7 dias para relembrar que eles têm que depender de Deus. E no contexto desta festa era lido o livro de Eclesiastes. Imagine o impacto para a vida dessas pessoas, não só não para nós, mas para eles que viviam no conforto de suas casas, de seus condomínios fechados, que viviam dormindo nas suas camas aqui, no seu ar-condicionado, com dinheiro para viajar de férias para a Europa, para os Estados Unidos, ou para onde quer que seja, para onde quer ir, e voltando então para viver na sua tenda, ouvindo um pregador como eu, falando que tudo é vaidade. Um choque de realidade, não é? Um choque de realidade. Mas é exatamente isso que o livro de Eclesiastes provoca em nós, um choque de realidade. A leitura de Eclesiastes traz exatamente isso, um choque de realidade. O livro está nas Escrituras Sagradas para nos lembrar constantemente que tudo é vaidade, meu irmão. E que nós precisamos tomar cuidado para não se perder por paixões, por caminhos que mais tarde a gente vai se arrepender. E é por isso que nós vamos considerar o ponto central desse livro, que é o sentido da vida. E aí nós começamos com esse versículo 3 do capítulo 1. Salomão vai dizer assim: o que o homem ganha com todo o seu trabalho, e em que tanto se esforça debaixo dos céus? O que o homem ganha? Aqui nós temos 3 temas em Eclesiastes que vão se repetir. Ele vai dizer o que o homem ganha. O que o homem ganha? Esse é um termo contábil, comercial da época. Qual é o lucro que o ser humano tem? O que o ser humano ganha? Porque a questão é esta: o que eu vou ganhar com essa vida? O que eu tenho a ganhar vivendo do jeito que eu vivo? Ele faz essa pergunta. E aí ele fala do trabalho. A outra questão: o homem ganha
com o seu trabalho? O que ele ganha com o seu trabalho? Eclesiastes não tem uma visão pessimista do trabalho, mas nos incentiva ao trabalho. Mas o interessante é que Eclesiastes vai nos dizer que o maior lucro que nós temos na vida não vem do trabalho. Não vem do trabalho. Diferentemente do que o mundo ocidental capitalista assim nos diz. Você tem que trabalhar, você tem que trabalhar, você tem que trabalhar. E se você não trabalhar, você não vai ter, E aí a pessoa vive em função do trabalho. O livro de Eclesiastes, ele não fala que o trabalho não é importante, mas ele vai colocar o trabalho no lugar certo. Aí ele faz a pergunta: o que o homem tem a ganhar com todo o seu trabalho? E o terceiro é debaixo do sol. É importante você perceber que esta frase, porque o autor está olhando para a vida, como eu coloquei ali do tempo, ele está olhando para a vida debaixo do sol, ele está olhando para a vida, para o aqui e agora, para as coisas materiais apenas. Ele não estava olhando para a vida numa perspectiva da eternidade. Ele está olhando para a vida sobre uma percepção do material, do aqui e agora, debaixo do sol, e não acima do sol, não para a eternidade. Mas nós vamos ver que quando ele chega a uma conclusão, e eu não vou ter condição de falar tudo aqui, mas eu gostaria de traçar alguns pontos importantes para que vocês pudessem observar e você prestar atenção comigo. Primeiro ele vai chegar, ele já disse, o que o homem ganha com todo o seu trabalho, que tanto se esforça debaixo do sol. Aí ele vai dizer assim: não há nada novo debaixo do sol. Olha que coisa tremenda, ele diz: não há nada novo debaixo do sol. Não há nada novo aqui na terra. Sim, meu irmão, quando você assiste, por exemplo, o telejornal e fica chocado com a violência, eu diria que a única coisa que mudou foi a forma de violência, mas ela sempre esteve presente, não há nada novo. Quando você assiste o telejornal e você vê falar sobre corrupção, opressão, injustiça, com a vaidade das pessoas, o que o livro de Eclesiastes está nos dizendo é: você fica chocado, você está chocado, mas isso sempre existiu, não há nada novo. Se você lê a história antiga, a história egípcia, a história grega, se você lê a história ao longo da Idade Média, se você lê a história dos reinos da Europa, da Inglaterra, da França, de Portugal, da Espanha, sempre foi assim: corrupção, violência, morte, não há nada novo. É isso que o escritor de Eclesiastes está dizendo, não há nada novo. Ele está dizendo, não há nada novo. Aí ele vai dizer, presta atenção, ele vai dizer ainda, dediquei-me a investigar e a usar sabedoria para explorar tudo que foi feito debaixo do sol. Ele vai começar uma missão para entender a vida, o sentido da vida. Ele está buscando um sentido para a vida. E a primeira coisa que ele vai tentar buscar para o sentido da vida, ele vai buscar na intelectualidade. Ele achou: eu vou buscar entender com sabedoria como é que é a vida. Os filósofos, a linha dos filósofos, tentaram entender a vida com a sabedoria, investigar. Eu dediquei-me a investigar, a usar a sabedoria para explorar tudo o que tem feito debaixo do céu. Ele chega a uma conclusão que, mesmo tentando entender a vida numa perspectiva da sabedoria, traz cansaço. E a ter o conhecimento, até possuir pós-doutorado, mestrado, doutorado, pós-doutorado, e você vai, é tudo vaidade. E ele vai abortar a tentativa de conhecer o sentido da vida através da intelectualidade. E então ele vai buscar, por meio da segunda busca, a busca por meio do comportamental. Aí ele diz: dediquei-me a investigar e usar a sabedoria. É o mesmo texto, né? Deixa eu colocar aqui. Ele vai dizer assim: eu disse a mim mesmo. Era para mim ter substituído o texto, é a questão do Ctrl+V e Ctrl+C. Eu disse a mim mesmo: venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida. Ele vai dizer isso. É a mesma palavra que ele vai usar no verso 3 do capítulo 1, lucro. Eu quero ter lucro na vida.
Ele queria saber o que vale a pena debaixo dos céus, aqui e agora. Porque ele se esqueceu da eternidade, ele perdeu a conexão com a eternidade, a conexão com Deus. E na minha concepção de fé, na concepção de fé dele agora, a eternidade não é mais uma realidade que o move. Então tudo se resume no aqui e agora. O problema é que nós vamos ter poucos dias de vida, a brevidade da vida. Veja agora, qual é a agenda de Salomão? Ele buscou nos prazeres. Eu disse a mim mesmo: venha, experimente a alegria e descubra as coisas boas da vida. Vou para o prazer, curtir a vida. E é o que muita gente faz hoje: vou curtir a vida. Eu quero saber, vou curtir minha vida. Olha outra coisa, a agenda dele, perceba. Eu queria saber o que vale a pena, lucro, eu quero ter lucro, eu quero ganhar, eu quero produzir, vou fazer isso. Depois olha a agenda dele. Ele percebeu debaixo do céu, aqui agora. Eu estou olhando no aqui agora. Eu quero o aqui agora. Só que ele esqueceu, né, que a vida é breve. Nos poucos dias da vida humana, passa rápido, é breve. E daí então, vamos caminhar, passa lá, né? Perceba agora essa agenda de buscar no prazer. Ele diz: dediquei-me a entregar ao vinho e à extravagância. Dediquei-me a entregar o vinho, ao prazer. Não só o vinho, mas a extravagância. É entornar mesmo, é encher a cara, é beber para ficar, eu quero aí. Resolvi tomar todas. Resolvi que eu vou ser feliz, eu quero ser feliz. Pode ser que você nunca fez isso, mas você conhece pessoas que assim fazem. Normalmente quando chega a festa de Natal, chega a festa de Ano Novo, chega a festa da cidade, aniversário, casamento, aí ele vai e enche a cara, eu quero ser feliz, e bebe, e fica lá. Salomão, ele pensou assim. Depois olha o que ele fez. Olha lá, meu irmão: lancei-me a grandes projetos. E aqui você percebe, ele vai construir casas. Primeiro ele começa a sua vida como construtor. Plantei uma vinha. Ele migra para o agronegócio, né? Como ele bebia muito, né? Ele gostava de beber, então nada melhor do que plantar uma vinha para ele, para poder fazer o vinho. Aí ele fez também jardins, pomares, e neles plantei todo tipo de árvore frutífera, construí reservatório. Ele começou a empreender na área do setor público de construção civil para irrigar os seus bosques verdejantes. Ou seja, quantos de nós não, nossos amigos, quantos deles estão se sugando, sendo sugados pela carreira profissional? E eles acreditam piamente que é o sucesso profissional que vai dar sentido para a vida dele. Aí ele entrega de cara, de todo no seu trabalho, e eu tenho que conquistar, eu tenho que fazer. Ele acha que é isso que vai dar sentido para a vida dele. Olha o que ele vai dizer mais: comprei e tive posses. Porque ter coisas também nos dá a sensação de sentido para a vida, nas menores coisas, né? Ter um iPhone 14 dá sentido para a vida. No dia em que você compra ele, você fica lá e você vai: eu quero meu iPhone 14, eu quero. E quando você vai lá e compra, depois ele não passa a ser um telefone na sua mão. Perdeu. Ter um carro novo, um carro elétrico. Não, eu quero um carro novo, eu quero um carro elétrico, um carro novo. Conseguir isso vai me dar felicidade. Você já teve isso, e agora não estou falando dos nossos amigos, mas de nós mesmos. Você já teve isso: se eu alcançar isso, se eu conseguir isso, se eu comprar isso, eu vou ser feliz. E tem pessoas que caem nessa besteira e acham que a felicidade está nisso, o sentido da vida está nisso.
botou isso como um ponto de referência para a sua felicidade, e se ele não adquirir isso, ele é infeliz. O problema é que quando ele adquire, ele percebe que aquela coisa ali, pouco tempo já não tem mais sentido. E ele vai dizer ainda: comprei escravos e tive escravos que nasceram na minha casa. Olha, essa é uma frase que faz pouco sentido para a gente hoje, mas naquela época significava muita coisa. Era prosperidade, ou seja, ele comprou escravo e os escravos dele gerou outros filhos, e ele agora já tem mais escravo e muitos escravos, porque foi gerando e a coisa foi acrescentando. E é interessante, queridos, que como nós gostamos de fazer comparação, né? Nós gostamos muito de fazer comparações. Ele vai dizer assim: eu tive mais escravo, comprei tudo, eu tinha mais do que todos que viveram antes de mim em Jerusalém. Nós gostamos de fazer comparação quando nós vamos adquirindo as coisas. Você está muito feliz quando você fez aquela viagem com o seu esposo para uma praia lá de Recife, né? E você fez uma viagem com o seu esposo, você estava muito feliz, muito alegre. Aí de repente você entra no Instagram, aí tem sua amiga que postou que ela esteve uma viagem para Disney nos Estados Unidos. Aí você já não está mais feliz porque na sua viagem você não foi para Disney. Aí no ano que vem, nas suas férias, você vai lá, compra passagem, vai para Disney. Aí você vai Disney, opa, felicidade, que alegria. Aí quando você vai postar foto no Instagram, que você vê sua amiga já comprou a passagem, já estava na França, em Paris. Aí você, estou infeliz. Aí no outro, assim, você vai atrás dessas coisas. Nós começamos a comparar a nossa felicidade com os outros. Nosso senso de realização nas coisas é sempre em comparação debaixo do sol. Por isso precisa ter cuidado. Você não precisa de ter um carro igual que o seu vizinho tem, não. A casa igual o seu vizinho tem, não. Porque se você começar a comparar sua felicidade com o que os outros têm, você vai se dar mal. Salomão se deu mal para encontrar o sentido da vida. Olha o que ele diz ainda mais. Ele diz: ajuntei prata e ouro e tesouros de reis. Meus amados, ele fez aplicações financeiras fantásticas. Você sabe que quanto mais dinheiro um cara tem, melhor é a taxa. E ele foi crescendo, e as riquezas deles foram se multiplicando. Ele vai dizer ainda mais, olha o que ele vai dizer: servi-me de cantores e cantoras e de um harém. O que significa isso, trazendo para os nossos dias atuais? Seria mais ou menos assim: na festa de final de ano na minha casa, era hiper badalada. Os meus amigos disputavam espaço na minha casa para passar o ano novo comigo, e eu tinha ali os melhores cantores, e eu tinha ali muito prazer, muita festa, muita comida, muita bebida, e o negócio era bom demais. E ele vai dizer por fim: tornei-me o mais famoso e poderoso. Opa! Tornei-me o influencer no YouTube, no Instagram. Agora eu tenho dinheiro, tornei-me famoso, poderoso. E esse negócio de ser famoso e poderoso, não tem nada melhor do que você ligar para uma pessoa e você, né, se apresentar a ela, e ela, sem saber quem você é, e de repente ela fala o seu nome, porque o seu nome é tão conhecido, é tão famoso. Você chega lá, né? Vamos por exemplo, lá no balcão da Gol, né? E de repente você chega lá e a atendente, ela nem lhe conhece, ela já fala seu nome, já lhe oferece a primeira classe, porque você é famoso. Isso engrandece o nosso ego. Somando a tudo isso, ele vai dizer assim: olha, não me neguei, olha o que ele diz, não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Olha, meus amados, eu não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Tudo que, se eu queria um carro, eu comprava. Se eu queria uma mulher, eu pegava aquela mulher. Se eu queria isso, eu não neguei nada aos meus olhos. Meus olhos desejou, eu peguei, fui fundo. Não me recusei dar prazer algum ao meu coração, ele vai dizer. Você já imaginou uma vida como esta?
Você já imaginou um cara que pode dizer assim: não existe nada que eu quis que eu não obtive? Eu estava andando na rua, de repente eu vi uma Ferrari, último modelo, e eu disse: eu quero essa aí, e comprar. Estava assistindo um programa de televisão que falava de um período de férias num lugar mais fantástico, eu quero ir nesse lugar, comprava lá passagem, ia e passava. Interessante que Salomão vive tudo isto, tudo aquilo que as pessoas buscam viver. Salomão experimenta tudo aquilo que a gente acredita piamente, que se a gente tiver, a gente vai ser feliz e vai encontrar sentido para a vida. Mas veja qual foi a conclusão que ele chegou. Olha a conclusão que ele chegou: contudo, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito, e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento. Não há qualquer proveito no que se faz debaixo do sol. Uma coisa é esse pobre pastor aqui, que não tem nenhuma casa ainda. Eu não tenho uma casa própria ainda, estou começando a batalhar para comprar agora, não tem nenhuma casa. Uma coisa é esse pobre pastor aqui, pobre, falar para você que não vale a pena você correr atrás para ser famoso, para ser rico, para ser poderoso. Outra coisa é um cara como Salomão, que se tornou rico, famoso e poderoso, falar para você assim: ó, eu cheguei no topo da pirâmide. E quando eu cheguei lá no topo da pirâmide, sabe o que eu descobri lá no topo da pirâmide? Que lá não tinha o que eu procurava. Lá não tem. Interessante que nós convivemos com inúmeras pessoas e personalidades que, pelas mais variadas razões, já chegaram a uma conclusão como esta. Alguns bem cedo aprenderam, outros não. Existe um filme, O Mago das Mentiras. Não sei quantos assistiram. Se você não assistiu, assista. É um filme muito interessante, O Mago das Mentiras. Ele é baseado na história real de Bernie Madoff, né? Esse é uma história real, o filme. Um indivíduo que chegou a ser presidente da Nasdaq, uma grande empresa mundialmente conhecida, e ele foi o intermediário, o agente. Eu não vou contar todo o filme para não ficar sem graça, né? Mas depois você não perder, mas vou contar, e eu quero que você, quando você assistir, você lembrar de uma cena que eu vou citar aqui. Ele foi intermediário, e ele trabalhou e fez um desfalque de mais de 60 bilhões de dólares. Mas eu queria chamar a sua atenção para uma coisa. Como eu disse, não vou contar o filme todo, o final do filme. Mas chega um momento em que esse cara, ele vai viver o auge da vida dele. Ele está, no momento do filme você vai assistir, ele vai estar realizando uma festa na beira da praia para os seus clientes, comendo do bom e do melhor, tendo cantores, harém, e ele dança com sua família. Quando você assistir, você vai ver, guarde essa cena. Mas quando você chega lá no final do filme, lembre-se que um dia esse cara viveu aquele momento na praia com toda a vaidade. Assista o filme, só estou colocando aqui para você assistir o filme. Vocês vão entender o que eu estou falando. Quando você assistir o filme, vocês vão entender. Lá no final, o que vai acontecer? Você vai lembrar do que ele viveu, o apogeu. Por isso existe o verso de Eclesiastes, que nós vamos trabalhar um pouquinho nele mais na frente, que é: também Deus pôs no coração do homem um anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. É interessante, todas as nossas buscas na vida, a busca pela influência, a busca pelo poder,
a busca pela fama, a busca pelo dinheiro, pelo prazer. Se você parar para pensar que até mesmo o próprio registro fotográfico que você faz, aquela selfie que você faz, naquele momento que você está passeando, ou um evento, é uma maneira que nós temos de querer eternizar. Porque lá no fundo nós sentimos a necessidade pela eternidade. Deus pôs isso em nós. Existe um anseio no ser humano, no coração humano, pela eternidade. E como diz o texto de Eclesiastes, ele não consegue entender esse anseio. Então o homem, por não conseguir entender esse anseio, ele passa a se entregar em buscas intermináveis, incansáveis, do prazer, da fama, do sucesso, do dinheiro, para colocar no lugar que é de Deus. Não adianta, não, é de Deus. O que Jesus tem para nos dizer a respeito disso? Primeiro, Jesus vai dizer assim: pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E Jesus então ele aponta o caminho. O ladrão veio apenas para matar, roubar e destruir, e eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Muitas dessas buscas nossas, incansáveis, intermináveis, diferentes buscas, elas funcionam como ladrões, que vêm para seduzir, que vêm para roubar, promete algo que não pode dar. Não é o carro, não é a casa, não é o trabalho, não é o pós-doutorado, não é isso que vai te dar sentido para a vida. Eles prometem isso para tentar te enganar, e você corre atrás disso e esquece de Deus, esquece da eternidade, rouba um verdadeiro sentido da sua vida. Funciona como ladrão essas coisas. O ladrão vem para matar, roubar e destruir. E Jesus diz: eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em abundância. Onde está a vida abundante? Em nenhum daqueles itens que Salomão enumerou aqui: bebida, festa, harém, dinheiro, fama, tudo. Não é aí que está o verdadeiro sentido da vida. A vida abundante, o verdadeiro sentido da vida está em Jesus. Ele veio para que nós tenhamos vida e tenhamos vida plenamente. A única fonte de vida e sentido real, o propósito da existência humana é Jesus Cristo. É uma pessoa. Jesus é aquele que vem na eternidade, que vem da eternidade e entra na história para nos libertar das amarras destas buscas compulsivas desenfreadas. Jesus entra na história para nos lembrar que existe muito mais do que essa breve história que nós passamos aqui. Para uns é 30, 40, 30, 20, para outros é 60, 80, 90. Você não sabe quantos anos você vai, mas é breve. Queridos, nós somos convidados para um banquete. Guarda isso agora que eu estou dizendo para você. Nós somos convidados para um banquete, mas nós ainda não entramos na sala do banquete. Nós estamos ainda só na antessala. E na antessala a gente experimenta, quando você vai lá no banquete, você experimenta só a entrada. A entrada são os quibezinhos, são os pastéisinhos, né? Aquela coisinha que... E tem gente que fica aqui só, né, agarrado nessas quibezinhos, porque ainda nós não experimentamos ainda, nós não entramos no banquete. As coisas materiais, as coisas desse mundo aqui são só os quibezinhos, são só os pastéisinhos. Nós estamos na antessala. Deus tem algo muito maior para nós do que um emprego grande, do que fama, que é muito maior do que isso. E tem pessoas que estão se entregando nessas coisas. Jesus entrou na história para te oferecer vida plena, e parte da plenitude dessa vida é a liberdade dessas buscas obsessivas e vazias. Cuidado para você não estar correndo atrás do vento. Cuidado. A possibilidade de dizer que eu me tornei um escravo dessas buscas. Jesus me capacita a ser livre. Não são essas coisas, né, aí que eu vou ter sentido para a minha vida. Parte dessa vida plena é a convicção de que Jesus nos dá, de que quando os nossos olhos se fecharem aqui para a história, essa história que é breve,
essa história que é curta, essa história que muitas vezes a gente se esquece, e que nós nos esquecemos que nós não vamos levar nada daqui, quando nossos olhos fecharem e se abrirem na eternidade. A questão é: você viveu na história com atenção para a eternidade, para acima dos céus? Ou você viveu a sua vida aqui na história tão obcecado, tão obstinado pela lista de Salomão das coisas desse mundo, olhando só para o aqui e agora? E então eu quero chamar para você, para a gente refletir e praticar em 3 coisas. Primeiro, viva todos os momentos na história com a consciência da eternidade. Não existe pecado, querido, em você viver bons momentos aqui na história, de você trabalhar para comprar sua casa, não existe pecado nisso, não é errado. Deus não condena isso. Eclesiastes não diz que você alcançar bens, influência profissional, ascensão profissional é um erro, não. Eclesiastes diz que o erro é você colocar isso como sentido da sua vida. Aí você inverte. O erro é quando você coloca e você acha que é isso, e você esquece de Deus, e você só está buscando isso. Você não tem tempo para orar, você não tem tempo para ler a Bíblia, você não tem tempo para congregar, porque você está olhando só para as coisas materiais aqui, e se eu não for, vai. O erro está aí. Então, viva todos os momentos da história com a consciência na eternidade. Eu tenho que investir na eternidade. Como nós vimos nas heresias cristãs da atualidade, nós estamos vivendo um momento de cristãos que se esqueceram da eternidade. Eles falam que crê na eternidade, mas eles vivem como se tudo resumisse no aqui e agora. Não tem tempo para Deus. Segunda coisa, encontre em Jesus o sentido para a vida, no presente, agora, no que você está vivendo, e no futuro. Resgate a eternidade na sua mente, resgate a eternidade no seu coração. Se você ainda não deu esse passo ainda, eu te convido a você dar esse passo. Se você não deu esse passo, você está vivendo como Salomão, em terras distantes. E hoje eu quero convidar você para você voltar para Jesus. Você voltar para Jesus, você voltar para a casa do Pai. Você voltar para aquilo que realmente te dá sentido para a vida, que é Jesus. E é por isso que Paulo ele vai escrever assim: eu sei o que é viver contente, eu sei o que é viver feliz em toda e qualquer circunstância. Eu sei viver o que é contente quando tive bem, quando não tive, quando estava com saúde, quando estava. Eu sei porque eu tinha Jesus e eu tenho Jesus na minha vida. Eu sei viver bem, porque minha vida não está condicionada ao aqui e agora debaixo dos sols. Por fim, reordene os seus valores à luz dessa reflexão. Santo Agostinho ele diz uma coisa muito interessante: nós não erramos por amar coisas erradas. Nós não erramos por amar coisas erradas. Nós erramos também por amar coisas erradas. Mas ele diz: nós erramos por muitas vezes porque amamos coisas certas na ordem errada. Na ordem errada. Você pode amar sua família e deve amar sua família. Você pode amar o seu trabalho e deve amar o seu trabalho. Você pode amar a sua casa, mas essas coisas não podem vir acima de Deus. Por isso Jesus diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Não existe problema em você gostar de sua profissão. Não existe problema de você amar a sua profissão. Existe problema quando a sua profissão está roubando você de sua esposa, do seu marido, do seu filho, da sua filha. Quando sua profissão você não tem tempo para sua família, aí está errado, porque você está invertendo a ordem. Você pode amar a sua profissão, mas quando ela está tirando você de Deus, quando ela está tirando você da sua família, você está errado. Não existe problema você deixar um pouco mais de recursos materiais para o conforto da sua família, ter um pouco mais de recursos materiais para a sua família. Mas existe problema quando você acha que maior de tudo, o dinheiro é maior do que Deus
é maior do que sua família. Então, fica essa palavra para você. Viva a história o tempo todo. Coloque Jesus como a sua esperança e reordene as suas prioridades à luz desta reflexão. Curva sua cabeça. O que tem sido a vida para você? Salomão, durante muito tempo, olhou a vida só para debaixo do sol, para o aqui e agora. E ele achou que a vida, o sentido da vida estava nas coisas materiais. E quando ele chega no final, ele vai dizer: é tudo vaidade, corri atrás do vento, perdi tanta coisa preciosa, porque esqueci de olhar acima do sol, acima dos céus, esqueci de olhar para a eternidade. Que Deus te ajude, que Deus nos ajude a olhar e encontrar o sentido da nossa vida em Jesus, olhando acima dos céus, olhando para a eternidade. E que as coisas que Deus nos der, as coisas que nós tivemos a possibilidade de construir aqui, elas não são maiores do que o nosso Deus. E nós só podemos realizá-las por meio da graça, da direção do nosso Deus. Ó Pai querido, nós te damos graças, porque a Tua palavra é boa, a Tua palavra é perfeita, a Tua palavra nos ensina. Obrigado porque nessa noite nós podemos aprender com Salomão que o verdadeiro sentido da vida não está nas coisas materiais, não está no sucesso, não está nos bens, não está na fama, não está no poder, não está nos prazeres, nas bebedices, mas o verdadeiro sentido da vida está em Jesus. Ó Pai querido, não nos deixe perder essa perspectiva de construir a nossa história, olhando para o autor e consumador da nossa fé, reordenando, colocando as coisas nos seus devidos lugares. Primeiro Deus, depois a minha família, depois o meu trabalho, as outras coisas. Que nós possamos reordenar a nossa vida. Em nome de Jesus nós pedimos que o Senhor nos ajude. Amém. Vamos colocar de pé, queridos, vamos receber a bênção do Senhor. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, as doces e eternas consolações do Espírito Santo, seja com todos nós e com todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém.